Olá, meu nome é João e hoje irei apresentar meu artigo Estudo Estatístico de Padrões de Candlestick para Análise Técnica Financeira, submetido para a área de Engenharia Econômica do ENEGEP 2023. Ele foi desenvolvido em conjunto com os professores da FCA Unicamp, Alessandro da Silva, Rodrigo Baldo e Paulo Inácio. Com a alta do estudo matemático do mercado financeiro, graças à aplicação de conceitos, dispositivos e fórmulas que prometem resultados no ambiente especulativo de investimentos, nos motivamos a estudar a real efetividade desses mecanismos na adaptação aos riscos dessas operações, que ocorrem em um sistema supostamente eficiente, ou seja, que não se sujeita a padrões exploráveis. Essas ferramentas pertencem ao ramo da análise técnica, que busca a previsão de preços de ativos com base em dados históricos e seus padrões recorrentes e previsíveis, de modo a aumentar a eficácia das aplicações no mercado financeiro. Para isso, utiliza-se de gráficos, índices e outras interpretações estatísticas. Ele se valida com o auxílio das finanças comportamentais, que considera as ações irracionais dos indivíduos no mercado como criadores de anomalias exploráveis. Entretanto, esses mecanismos são encarados com ceticismo pelo meio acadêmico, pois além de dados históricos, entende-se que os preços refletem outras informações públicas ou privadas, tornando a variação desses valores um passeio aleatório, criando assim um ambiente de competitividade plena onde possíveis padrões são facilmente reguláveis e significam uma vantagem mínima. Uma das principais ferramentas da análise técnica são os gráficos de candlestick, diagramas formados por valores de abertura, fechamento, máximo e de mínimo de um ativo em determinado período. Utilizando-se de diferentes formações de tais candlesticks, foram postulados em um estudo anterior 8 padrões que poderiam indicar reversões de mercado, os padrões baixistas, cada qual com suas respectivas condições de formação e fatores que reforçam sua existência. Assim, propôs que fosse avaliada a eficácia de tais padrões em auxiliar na prática de investimentos em diferentes ativos, por meio de um estudo estatístico dessas formulações em séries históricas diversas. Assim, foram selecionadas 10 ações da Bolsa de Valores brasileira e 5 moedas internacionais para análise estatística durante um período de 8 anos, com coleta de dados de preços diários a partir do site Yahoo Finanças. A partir das descrições dos padrões, foram registradas as suas ocorrências para os ativos selecionados e aplicados outros equacionamentos de indicadores auxiliares que mapearam o comportamento dos preços nos arredores do padrão formado. Dadas as diferenças no formato das operações dos ativos, a amostra de dias estudados para as moedas foi maior que a das ações, porém sem as informações de volume total negociado. Para auxiliar na análise foi criado o índice geral, que agrega os resultados obtidos de todos os ativos na categoria de forma ponderada, utilizando como peso os registros de determinado padrão no histórico de cada ação ou moeda. A seguir, é possível visualizar o comportamento individual das ações nos diferentes padrões estudados, quantificando o obedecimento dos mesmos a seus fatores de reforço e indicadores auxiliares experimentais. Para as ações, os padrões Estrela da Noite e Bebê Abandonado de Baixa não obtiveram registros suficientes para formar uma amostra de estudo no período selecionado. Verificou-se que, individualmente e em média, os padrões baixistas apareceram com intervalo médio de 40 dias entre registros, mas que aqueles com menos eventos registrados possuem maior variabilidade nas estatísticas estudadas, dificultando as suas análises. Quanto aos fatores de reforço, observou-se que os padrões enforcado e rarame de baixa tiveram certa aderência ao enquadramento do mercado passado em tendência de alta, enquanto o padrão corvo preto concordou com a teoria de ter-se o volume de negociação acima da média. Entretanto, o restante da análise trouxe resultados próximos da marca de 50%, tornando inviável reafirmar as correlações postuladas, sendo possível até recomendar uma revisão das mesmas em casos como a comparação do tamanho dos candlesticks, que retornou estatísticas baixas para os padrões engolfo e arame de baixa. Os indicadores auxiliares apresentam alguns resultados individuais promissores, como o padrão enforcado indicando um dia seguinte de alta para a ação da Embraer, e o corvo preto apontando uma tendência de alta para a droga raia. Mas para uma análise mais refinada, considera-se a categoria geral, que agrega os resultados de todos esses ativos. Nele, os valores se aproximam de uma constante de indecisão de 50%, com poucos destaques como a capacidade dos padrões estrela cadente, rarame e corvo preto em apontar tendências de alta. Para as moedas internacionais selecionadas, verificou-se que apenas os padrões enforcado e estrela cadente apresentaram amostras suficientes para análise, mas que os seus resultados foram mais promissores. Isso porque tais ativos tiveram registro desses padrões com intervalos individuais e médios de 6 dias, facilitando o estudo estatístico. Os fatores de reforço postulados continuaram atestando inconsistências, com destaque positivo apenas para o mercado em clara tendência de alta para o padrão estrela cadente. Já para os indicadores auxiliares, verificou-se uma maior aderência em todos os casos, com ênfase no padrão enforcado ditar uma tendência de baixa e o estrela cadente uma de alta. Conclui-se que os padrões estudados por si só não são suficientes para trazer certezas quanto aos preços futuros de ativos no mercado financeiro, pois esses dependem de outros fatores e parâmetros incertos e incontroláveis, mas vimos algumas tendências úteis para amenizar o impacto dessa imprevisibilidade, que podem ser aproveitadas na criação de uma estratégia de investimentos contínuos e de aprendizado autorregulador, formando uma ferramenta eficaz para a lucratividade e gestão de riscos. Os ativos apresentam diferenças significativas entre si, com os padrões enforcado e estrela cadente se sobressaindo nas amostras de moedas internacionais, e um equilíbrio maior entre os padrões do mercado de ações, sendo importante compreender os distintos mercados antes de se aplicar as estratégias estudadas. Aqui estão dispostas as principais referências utilizadas para a elaboração da pesquisa. Obrigado pela atenção.